Vamos continuar as nossas atividades do dia? E agora chegou o momento de estudar um conteúdo novo lá no seu livro de ciências, na página 50 e 52. Nós vamos estudar aqui sobre os animais. Mais especificamente, nós vamos estudar sobre a alimentação dos animais. Como é que acontece essa relação entre os seres vivos na alimentação? Então, vamos lá? Você já sabe, você já viu quando nós estávamos estudando sobre as plantas que elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas são classificadas como autótrofos. Mas existem outros seres vivos que não produzem o seu próprio alimento e por isso ele se alimenta de outros seres vivos. E é essa relação que nós temos, a relação alimentar existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é que nós denominamos de cadeia alimentar. Em uma cadeia alimentar, nós temos vários componentes que nós vamos conhecer cada um deles hoje. Nós vamos ter na cadeia alimentar os que são os seres vivos que são classificados como produtores, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, e aí a gente classifica como produtores as plantas. Nós teremos também os seres vivos consumidores, e eles serão classificados em herbívoros e carnívoros, que são aqueles seres vivos que se alimentam de plantas, e os outros seres vivos que se alimentam de carne, os carnívoros. Então a gente pode classificar aqui a lagarta, que vai comer o vegetal, o gafanhoto, o pássaro, aí vem os carnívoros, não é? O leão, o jacaré, as cobras, são todos animais que nós classificamos como consumidores dentro da cadeia alimentar. Nós também vamos classificar dentro desse componente os decompositores, que são os animais que se alimentam de vegetais e animais mortos, ou seja, as bactérias e os fungos. Muito bem, eu trouxe aqui para vocês um esquema de uma cadeia alimentar presente no seu livro. Mas antes de interpretar a relação alimentar, eu quero que você observe onde estão os decompositores, os consumidores e os produtores, tá? E eu vou te ajudar. Começando aqui pelo vegetal, nós classificamos como produtores, porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Depois nós vamos ter, o consumidor primário, bem aqui, o consumidor primário, que é aquele ser vivo que é herbívoro, que se alimenta de planta. Então, nós temos aqui o nosso primeiro consumidor. Nessa cadeia alimentar, nós teremos o pássaro. O pássaro, ele vai se alimentar da lagarta, que é herbívoro. Então, o pássaro aqui, ele é classificado como nosso segundo ser vivo consumidor, tá bom? Ele vai se alimentar da lagarta. Quem é que vai se alimentar? O pássaro. O pássaro vai servir de alimento para a coruja. Então, aqui a nossa coruja, ela é classificada também como nosso segundo consumidor, né? O nosso terceiro consumidor aqui, o terciário dentro dessa cadeia alimentar. Quando a coruja morre, aí ela vai ser, né? Ela vai se deteriorar e então os animaizinhos, os seres vivos ali, as bactérias e os fungos, eles vão decompor esse animal e então esses seres que se alimentam da matéria orgânica morta são os decompositores. Aqui, dentro desse processo, essa deteriorização da nossa coruja, ela vai tanto servir de alimento para, né, as bactérias, os fungos, mas também ela vai voltar aqui para o solo. Então, dentro da cadeia alimentar, nós temos os produtores, consumidores e decompositores. A depender aí da cadeia alimentar que nós estivermos analisando, nós teremos muito mais consumidores, tá? Pode ter vários.
certinho? Então, agora eu vou apagar e a gente vai interpretar aqui a relação alimentar entre eles. Então, primeiro nós começamos pelos produtores. O vegetal, ele serviu de alimento para a lagarta vai servir de alimento para o pássaro vai servir de alimento para a coruja, e a coruja, quando morrer, ela volta à natureza, devolvendo ao solo matéria orgânica e também servindo de alimento para os seres decompositores, como a bactéria. Então, aqui, dentro de uma cadeia alimentar, a gente pode analisar a relação de dependência de que nós teremos em relação aos seres vivos. Por isso é que é importante o equilíbrio da natureza, porque a existência em excesso de um tipo de predador ou a falta de um predador naquele ambiente pode causar um desequilíbrio ecológico. Você já imaginou se nós tivermos uma perda significativa de pássaros? Nós teremos a proliferação aqui de lagartas. E a lagarta, ela pode ser prejudicial para diversas lavouras. E por isso é que a gente precisa sempre manter um equilíbrio, para que a gente não possa ter a proliferação maior de uma espécie e assim causar um desequilíbrio ali ecológico. Certinho? Muito bem, essa é a explicação do seu conteúdo relacionado à cadeia alimentar, à alimentação dos animais. E agora você vai responder a sua atividade. Então, leia o conteúdo de ciências, responda a sua atividade e depois você volta aqui porque nós vamos assistir a videoaula de História na página 72 e 73. Bons estudos! Tchau!